RTM, Rádio Transmundial de Portugal. Escrito por James K.A. Smith, o livro Você é Aquilo que Ama trata a ideia de como o nosso coração é moldado por tudo o que adoramos, mesmo quando achamos que não temos nada ou a quem adorar. Mas para garantir o melhor deste livro, eu tenho comigo o Diego Porto, que é missionário pela Jucum Albufeira e é bombeiro voluntário. E eu, sou a Ana Margarida, e começa agora mais um Entre Linhas. Diego, antes de eu te fazer perguntas mais específicas em relação a este livro, eu sei de antemão que tu tiveste de ler porque fazia parte do currículo de um seminário que tu fizeste. Então conta-nos um bocadinho como é que foi a tua experiência ao ler este livro para o seminário, mas também como é que te afetou diretamente. Bom, eu já havia lido o livro anteriormente, eu reli ele para o seminário, eu tinha lido ele anteriormente, pelo hábito de leitura mesmo. O impacto que o livro trouxe para mim, eu vou dizer assim que não soou como necessariamente uma novidade, mas reafirmar convicções que já vinham sendo construídas, principalmente acerca do alicerce daquilo que amamos e, por conta disso, também cultuamos, né? Então, assim, o livro ele trouxe para mim, olha, isso é uma reafirmação das revelações que eu já vinha tendo através de outros autores, através também de líderes que eu tive, bons líderes que eu tive na minha caminhada. Então, o livro é como se fosse assim, mais um item daquela receita assim, de convicção sendo construída mesmo. E se nós pudéssemos definir qual é o propósito deste livro, poderíamos dizer que o autor mostra ponto a ponto de que nós não somos aquilo que nós pensamos, mas sim aquilo que desejamos, embora nós às vezes também não sejamos transparentes em admitir o que é que realmente desejamos. E eu pergunto isto porquê? Porque nos primeiros 3 capítulos o autor apresenta-nos o facto de que nós não somos aquilo que pensamos e que somos aquilo que amamos, mas também que o amor é um hábito. Tu crês que seja mesmo esse o propósito do livro ou tu acrescentarias algo mais para explicar, ok, este é o objetivo final do livro? Esse é um livro, ele é um livro que traz carga teológica, mas ele também é filosófico, né? Então, assim, ele traz, sim, tudo isso que ele propõe, em que você abordou aqui na pergunta, ele de fato traz essas coisas e eu consigo ver tudo isso no livro. Mas, como ele é um livro de carga filosófica, ele também nos coloca num lugar de reflexão. Então, a gente também vai refletir coisas para além do que as páginas nos trazem, né? E assim, na abordagem geral, de fato é isso que você falou, mas tem algo no livro que eu acho muito interessante, que é assim, não é negar o racional, mas assumir a realidade do emocional como algo saudável também. As convicções emocionais, o entendimento do amor também como algo que mexe com sentimentos e emoções, é algo também revelador. Afinal de contas, Deus criou, né? Os sentimentos e emoções. Então, o livro, ele não vem, ele tira a convicção e o entendimento e a revelação das coisas como unicamente sendo intelectuais. E ele traz para a esfera dos seres normais como nós, assim. Ele traz essa definição para a linguagem comum. Então, assim, tira a ideia de que a intelectualidade revela Deus, né? Na verdade, Deus se revela. E Deus, ele é intelectual, mas também é simples, né? Deus, ele detém todo o conhecimento, mas ele detém toda a simplicidade nele também. Então, acho que o livro, ele equilibra essas coisas, né? É uma das coisas que mexeu muito comigo, né? E isso faz sentido porque, obviamente, Deus vai se revelar a qualquer pessoa nos seus mais variados contextos, Exato. Principalmente contextos sociais e económicos. Mas olha, por exemplo, quando nós olhamos já para o capítulo 4 e 5, pelo menos quando me deparei com isso, é quase como se eu visse ele colocar lado a lado as liturgias que nos cercam. Porque uma outra coisa que também ficou muito claro é que nós temos liturgias o tempo inteiro connosco e às vezes a gente pensa que a liturgia só faz parte de uma condução de culto ou de uma profissão de fé e não tem nada a ver com isso. Então ele vem falar das liturgias culturais e este contra-informação
que ele chama de liturgias intencionais. Neste ponto, parece-te que o autor tem a ideia de mostrar como a cultura é um motor que nos forma constantemente e às vezes nós não nos damos conta disso, e que por isso mesmo não nos basta apenas evitar certas tendências ou influências, mas também precisamos saber substituí-las. Tu concordas com esta linha de pensamento? Achas mesmo que é isso que o autor quer fazer quando ele apresenta estas duas liturgias e quase que as coloca lado a lado? Ou tu acrescentarias outra coisa? E se acrescentas outra coisa, como é que tu então colocarias em prática esta parte de substituir tendências e influências? De fato, né? Acho que a primeira coisa que o James Smith traz acerca da liturgia é de que é quebrar a ideia de que a liturgia é um rito do credo, né? Que vem do credo, da estrutura igreja e instituição. Uhum. E a outra coisa que eu acho que ele faz muito bem é quebrar a ideia de que nós não somos seres litúrgicos. Uhum. Tem um outro livro interessante que fala exatamente sobre isso, né? A Liturgia do Ordinário. Sim. Esse livro é maravilhoso. E assim, eu acho que o James Smith ele abre portas para essa reflexão, no sentido de que a liturgia é a caminhada em cima das nossas convicções. Uhum. Nós temos tendência a caminhar dentro das nossas convicções, sejam elas alicerçadas em Deus ou não. Elas são nossas. E tem convicções que nós nem sabemos que temos. Uhum. E é aí que podem gerar dilemas e conflitos, né? Porque muito daquilo que ouvimos e pensamos, não, apesar de agirmos com a liturgia, pensamos de outra maneira. E talvez é nesse lugar que nasce a religiosidade. Porque a proposta do James Smith é exatamente isso, tirar a liturgia desse lugar da religiosidade e tirar ela também do lugar onde ela é demonizada, né? Uhum. Porque tem o extremo oposto ali para ambos os lados, né? Ou ela é o caminho para Deus, e não é a liturgia o caminho para Deus, ou ela é a religiosidade, né? Então, assim, ou a gente torna a liturgia o nosso Deus, ou a gente torna a liturgia o diabo em si, né? A gente demoniza aquilo, né? São opostos, assim, mas que vivem no extremo, né? A gente torna ela no fariseu. Então, assim, no farisaísmo. Então, o interessante disso é que, sendo seres litúrgicos, que prestamos culto naturalmente e de forma involuntária ou voluntária, o James Smith traz a proposta de que nós devemos direcionar a nossa liturgia. E essa liturgia tem que apontar para a pessoa de Cristo e Deus. Uhum. E esse é o grande ponto, né? Então nós podemos chegar num lugar onde a nossa liturgia ela presta culto a gente mesmo, e muitas vezes é o que a gente está fazendo. Nós somos o centro da nossa liturgia, seja para prestar culto a nós mesmos, ou seja para apontar o dedo para os outros. E isso continua sendo uma revelação de quem nós somos. Então, trazer a questão da liturgia para esse lugar onde ela pode ser saudável é entender que, de fato, somos seres que prestamos culto o tempo inteiro. O tempo inteiro. E esse prestar culto de forma litúrgica, ou seja, de forma metódica, a gente tem métodos para isso, é entender que, olha, ou eu direciono isso para Deus ou para mim mesmo. Então acho que esse que é o ponto, assim, é ter esse pensamento cristocêntrico das coisas, né? Porque prestar culto sempre vamos estar prestando. Sermos litúrgicos sempre vamos estar sendo. Só que o centro dessa liturgia pode ser Deus ou nós mesmos. E aí a gente volta no lugar onde a coisa degringolou, né? A gente volta para o Éden. É basicamente isso. Adão tinha sua liturgia diária perante Deus. E ele só mudou a liturgia, ele não deixou de ser litúrgico. Só que a liturgia passou a ser ele mesmo. É ali que tem a ruptura e nos tornamos independentes de Deus. E isso também deixa muito, muito claro que doutrina e prática elas não andam separadas. E tu mencionaste muito bem sobre o livro Liturgia do Ordinário, que já fizemos um episódio sobre isso, inclusive. E não dá para separar que aquilo do qual nós temos conhecimento, entendemos e temos como revelação,
automaticamente vai começar a fazer parte também das nossas ações, não dá para separar. Mas olha, aquilo que desejamos, que ansiamos, que no fundo mostra que é o que amamos de facto, tu acreditas que pode ser reeducado? Porque parece algo já tão entranhado em nós, algo que já partiu de tanta influência, já é uma tendência tão grande. Tu achas que isso pode ser reeducado? Porque já no capítulo 6, Smith ele deixa claro que nós podemos sim aprender a escolher as coisas certas na ordem certa para então saber amar as coisas certas. Tu achas que isso é possível, essa reeducação? Sim. Hum, De forma prática é tão possível que eu tô conseguindo me tornar um pai melhor, um marido melhor. Então, e eu só consigo fazer isso por ter Deus como centro da minha vida. hum, Amar Deus. Então, assim, se a Bíblia nos convida a ter um coração ensinável, é porque nós podemos, de fato, reeducar aquilo que nós entendemos como amor. Por quê? Tem um outro livro também que eu acho interessante, assim, ele é meio que nessa pegada autoajuda, que não é muito o que eu gosto, mas ele traz um conceito interessante, que é o monge executivo. Um livro antigo, ele fala sobre esse entendimento de que o amor tem mais a ver com como nós nos comportamos do que como nós nos sentimos. hum, E se nós temos autonomia sobre as decisões que tomamos e como nos comportamos, automaticamente podemos, de fato, reensinar o nosso coração sobre aquilo que é o amor. Esse é um ponto gigantesco, né? E detalhe, isso nos muda e muda o outro perto de nós também. Porque confronta, ou muda porque o outro vai rejeitar 100% a gente, ou vai mudar porque ele vai ver Cristo em nós. Ou porque ele vai ver Cristo em nós. Então, de fato, eu entendo que a gente pode reeducar. Quando a Bíblia diz sobre ter um coração ensinável, é justamente porque é possível, com certeza, reeducar e a gente entender o que é de fato amor. E se a gente olhar para a perspectiva bíblica, se o nosso alvo é caminhar em amor, e a Bíblia vai dizer que Deus é amor, amor é uma pessoa. Então, se o nosso alvo é ser tal como caminhar em amor e ser como Jesus, que é o amor, porque Deus é amor, o amor é uma pessoa, a única coisa que a gente pode fazer, tendo uma pessoa como foco da nossa vida e referência, é caminhar como ela. E se a gente entender ainda de forma mais clara, o amor não tem fim em si mesmo. exato. Então o amor ele sempre vai partir da premissa da renúncia. Então renunciar é mudar a gente, é sair do nosso lugar. Então assim, eu tenho plena convicção disso, né? Eu tenho plena convicção disso. Se caminhar em amor é caminhar com os olhos focados em uma pessoa, porque o amor é uma pessoa. E se essa pessoa é o meu foco de vida, logo ser como ela é minha meta. E ser como ela é fazer o que ela faz, e o que ela fez foi renunciar. Então, assim, não é abrir mão de identidade, na verdade, né? Não é abrir mão de você. É reencontrar você em um lugar onde tem que ser. Em um lugar de plenitude, né? Não é abrir mão de identidade, é encontrar identidade. Eu acho que é mais ou menos isso. Faz muito sentido e fez-me lembrar, inclusive, um episódio que já gravámos acerca de C.S. Lewis, do livro Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, Fantástico. em que a Gabi Saltier, ela deixou muito claro que o propósito não é nos anular, mas sim nos redimir. Exato. E vai muito de encontro àquilo que tu estavas a dizer. E olha, infelizmente o tempo passa a correr e nós já precisamos terminar. Mas antes de nós terminarmos, eu queria te perguntar uma coisa. Achas que se pode dizer, então, que mudanças reais, elas não vêm apenas de uma mudança de pensamento, mas sim de colocar em prática novos hábitos? E posto isto, quão importante é que tu achas que é alinhar aquilo que nós fazemos e somos, que eu sinceramente, na minha opinião, às vezes não dá para separar, porque aquilo que tu és vai muito na linha depois daquilo que tu vais fazer. Então, quão importante é que tu crees que é alinhar aquilo que nós fazemos e somos com o que queremos amar? Aliás, queremos amar e às vezes não amamos ainda a 100%. Uma coisa que eu acho que é importante entender, eu entendi a sua pergunta, mas a gente sempre ama 100%.
Ainda que seja um amor frágil. Exatamente. Ainda que seja amar a Deus ou amar a si mesmo. A gente sempre ama 100%. A entrega ela é sempre 100%. Entende? E nem sempre eu acho que tem a ver com como nós nos sentimos, mas tem relação com como nós pensamos. Aí eu acho o casamento é um bom exemplo. Tomar a decisão de amar a minha esposa nem sempre implica acerca de como eu me sinto, mas implica acerca de como eu penso. Os meus pensamentos estão vinculados às minhas convicções e às vezes os meus sentimentos eles vão conflitar com as minhas convicções. Porque às vezes eu acho que minha esposa quer me matar, que ela tá brava comigo. E isso é como ela se sente. Mas tomando a decisão em amor, ela se comporta com amor. Ou seja, ela pensa a partir das convicções dela. Os pensamentos estão ligados às convicções. Então, de fato, nós podemos reeducar. Nós podemos tomar medidas para isso. E como é que tomamos medidas para isso? É como a gente faz todos os outros hábitos da nossa vida. É exatamente isso. E Salmos vai dizer isso, né? Que o homem justo medita na palavra do Senhor de dia e de noite, e nisso ele encontra prazer. E aí às vezes a gente confunde um pouco essa concepção do prazer, porque às vezes o prazer é como se a gente é confundido com alegria, né? E a alegria é o estado momentâneo acerca de uma situação. A felicidade é uma convicção independente do momento circunstancial. Então, hoje eu posso estar alegre, amanhã eu posso estar triste, mas em ambos os dias eu posso entender claramente que eu sou feliz. Então, assim, eu acho que esse é um grande ponto. Acerca de, olha, quais comportamentos eu posso tomar? Um devocional. O devocional não pode ter ligação sobre acerca de como eu me sinto, mas acerca do que eu penso sobre a importância de ter um devocional. De meditar, a prática da oração, a prática da oração intercessória. E é impressionante que isso sempre parte de uma renúncia. É sempre fora de mim. Geralmente, quando eu me ocupo com oração intercessória, isso, em 100% das vezes, está mais relacionado a pessoas que eu amo e a pessoas que vêm ao meu coração para que eu ore por elas do que por mim mesmo. Muitas vezes as minhas petições têm mais a ver com o outro do que com mim mesmo, com a minha própria pessoa, com eu mesmo. Então, assim, penso eu que é sim possível reeducar, é sim possível crescer nessa área através de decisões comportamentais. Da mesma forma que a gente entende que é importante comer menos gordura, é importante ir para a academia todos os dias gostando ou não, a busca diária por Deus de dia e de noite, ela tem que existir. E essa ordem desse salmo é maravilhoso, porque ele fala sobre buscar primeiro a quantidade de vezes de dia e de noite e depois se encontra prazer. Não é inverso. Não é inverso. Primeiro eu tenho prazer, depois eu vou ter disciplina de buscar. Não funciona assim. Definitivamente não funciona assim. O Entre Linhas contou com a participação especial de Diego Porto e com a apresentação de Ana Margarida. Realização RTM Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.